aconteceu aqui em Belém, no coração da Amazônia, onde recebemos muitos chefes de Estado, delegações internacionais, empresas, pequenos empreendedores, organizações sociais, povos originários, e tivemos uma COP bastante grande, com grande participação social. Dessa forma, a COP trouxe algumas agendas que nem sempre em toda a COP está tão presente, né? Como a agenda de bioeconomia, a agenda do empreendedorismo na proteção da floresta e também agendas relacionadas à participação das empresas privadas dentro da agenda de clima. Para você, Mari, como foi a agenda de turismo? Bom, foi muito boa. Eu, de fato, concordo com tudo que você trouxe, Marcela. Eu acho que foi uma COP diferente por estar aqui na Amazônia, por estar com a presença, né, das comunidades tradicionais que tiveram aqui muito fortes. Eu vejo que foi particularmente interessante para mim acompanhar as iniciativas do Coletivo Muda, que levaram as pessoas para conhecer duas das ilhas aqui. Esse ano todo também eu acompanhei o desenvolvimento da Rota Cumbu, que é uma rota ribeirinha, e eu percebo que o turismo estava aqui presente o tempo todo na prática, e esse turismo que a gente quer, né? O turismo que inclui as comunidades, que inclui os saberes ancestrais, que pensa, né, pensa essa regeneração a partir daquilo que a gente já tem, aqueles saberes que são das comunidades, né? Então, achei que isso foi muito positivo. Eu vi muitas empresas envolvidas, empresas pequenas, empresas médias. O Sistema B teve uma agenda muito forte nessa COP. Acompanhei bastante também desde do evento B, que foi esse ano aqui em Belém, como uma prévia, até as agendas durante na Green Zone, na Blue Zone, tiveram vários painéis em que as empresas tiveram essa voz. E a sociedade civil nem se fala, né? Acompanhei bastante também o movimento do Catalyst Now, que teve a Social Innovation House, que também é um movimento que tem mais de 6 mil membros. Eu acho que é muito importante esses movimentos que conseguem capilarizar, né? A gente consegue se unir para fazer alguma coisa em prol do turismo, né? Em prol do desenvolvimento do clima, do desenvolvimento sustentável, mas também do turismo. E em termos de turismo, eu vejo que a gente melhorou esse ano, tendo 2 dias, né? E não só um dia na pauta, e tendo proposições mais concretas, né? Eu vejo que a própria declaração de Glasgow foi um pouco nesse caminho, mas a gente chegou realmente a pautar o clima, assim, como que foi a pauta do clima? Olha, Mariana, Marcela, né? A gente está aqui numa conversa super boa já faz um tempo, especialmente sentadas aqui no meio do rio, no veleiro Cat, que acabou, na verdade, de chegar da Nova Zelândia até Belém. Então, eu acho que é muito oportuno a gente conversar sobre o que vem acontecendo nessas discussões, né, Mariana? E Marcela, de forma a engajar o turismo numa discussão muito mais ampla, aqui focada no clima, mas também nos movimentos sociais, também no desenvolvimento sustentável de base comunitária e tudo que diz respeito a essa realidade nos territórios. Em relação à discussão pura de clima e turismo, como é o coração de uma COP, eu acho que a gente teve alguns avanços relacionados ao que aconteceu em Baku. Vale lembrar que em Baku foi a primeira vez que o turismo se tornou, de fato, agenda oficial dentro da Zona Azul, que são os negociadores de cada país e a própria ONU coordenando as agendas do que entra, de fato, no contexto do que é negociado no coração da estratégia da governança do clima. E aqui a gente teve alguns avanços, e eu diria que em Baku nós iniciamos a discussão com algumas informações muito alarmantes. Uma delas é que o turismo, de fato, é responsável por 8,8% de todas as emissões de gases de efeito estufa do mundo. Isso é muita coisa, considerando a nossa economia, o nosso percentual de economia em torno de 10%, mas sendo o turismo um setor de serviços. A gente não está falando de indústria pesada, a gente não está falando de transformação, a gente está falando, de fato, de um setor que é um movimento entre pessoas, mas que tem um elemento central de dependência ali que chama-se transporte. E aí esse ponto, de fato, tem nos pressionado em relação ao volume das emissões de gases. E agora, chegando em Belém, na presidência brasileira, creio que o aprofundamento foi olhar um pouco mais para as soluções. Conhecemos o problema, ele vem da ciência, ele foi discutido em Baku, tivemos um ano de maturidade, os pesquisadores avançaram muito nesses temas internacionalmente falando, e aqui em Belém o nosso foco foi, sabemos do problema, sabemos que a solução não é simples, que ela é muito complexa e cara, para onde que a gente vai. E aí a ONU, Turismo em parceria com o Brasil, fizeram a proposta, colocaram, já está aberto para consulta pública, nós nos entendermos em relação aos conceitos do turismo regenerativo, que é de fato onde a gente encontra as duas pautas, né? A pauta da
emissão dos gases de efeito estufa, que a gente tecnicamente chama de mitigação, e a pauta do que a gente precisa proteger as comunidades e os territórios e cada vez estarmos mais preparados para os impactos e as consequências do clima, principalmente nas regiões mais vulneráveis, como é o caso exatamente de onde a gente está agora, né? Quanto mais perto da linha do Equador, que é onde a gente está, mais vulnerável se torna aquele território. Então, a gente fez essa discussão mais ampla em relação aos conceitos e os princípios de regeneração do turismo, para onde a gente precisa caminhar. Agora, foi antes de ontem, né? O paper foi lançado antes de ontem, então a gente, de fato, está numa discussão ainda muito prematura. Precisamos avançar e precisamos avançar rápido, e a ciência jamais pode estar isolada, no caso do turismo, da prática, e mais do que da prática, da revisão desta prática com constância, porque o que acontece na Amazônia é muito diferente do que acontece na Nova Zelândia, né? Então, se a gente estivesse fazendo essa gravação onde esse barco estava antes de ser atracado aqui, que é lá na Nova Zelândia, né, a percepção de soluções seria muito diferente. Mas, enfim, discussão aberta, paper para consulta pública. Foi muito importante a gente saber que vários cases do mundo se abriram, grandes redes hoteleiras, companhias aéreas, mas todas elas colocando percepções do custo, quão caro é fazer essa transição que a gente precisa para uma economia de baixo carbono. Então, eu sim estou muito otimista com essa parceria Turquia e Austrália para a próxima COP e essa tríade com o Brasil, né? Porque não tem jeito, a presidência agora é nossa, a partir de novembro de 25 até novembro de 26, a partir de novembro de 26 a presidência é dividida entre os dois países. Então, o que nós fizermos esse ano vai sim ser muito importante para o que vem depois, Turquia e Austrália. E o meu otimismo é que a gente vai fazer bonito. Então, vamos lá, conto com muitos profissionais, colegas, amigos, para que a gente possa cada vez mais trazer a importância do debate e da aceleração das soluções para o tema de turismo e clima na mesa de negociação sob a presidência brasileira nessa COP.